Dá mais uns 2 minutos para que todos cheguem. Ó, chegou a Rebeca. Temos 4 alunas. Nenhum aluno ainda chegou. Chegou a Karina também. Olha, 5 alunas. Ah, chegou um aluno agora, Max. Eduardo. São 7 pessoas, 7 alunos na sala de aula. 8. Bom dia, Max. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todo mundo. Estamos esperando chegar mais um pouquinho de gente, mais alguns minutos a gente começa. O Max já saiu da reunião, chegou e saiu. Agora voltou. Esbarrou no botão de sair, certo. Temos 9 pessoas, falta chegar alguém ainda. Acho que não vem mais ninguém. Por causa da chuva, né? Difícil vir para a aula. Sair do quarto, chegar na sala, com essa chuva. Já está bom, já esperamos bastante. Bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos. Aqui esse slide cheio de palavras, né? É ruim quando as apresentações são cheias de texto, né? Mas por outro lado, talvez seja até bom para vocês estudarem, já que não têm acesso à biblioteca, né? Não conseguem pegar os livros emprestados, então tem bastante texto aqui para vocês lerem. Vamos ver se alguém já gostaria de ler. Alguém de vocês se apresentaria para ler esse texto? Alguém gostaria? Vale um ponto na média. Mentira, viu? Mentira, não vale nada. Alguém quer ler? Chegou o Renan. Olha só, vamos ter uma leitura aqui. Vamos ver então. Um momento.
Cristais iônicos, constituído por cátions, carga menor tamanho, e ânion, carga tamanho maior, mantidos no retículo cristalino por forças de atração eletrostática não direcionais. O caráter iônico da ligação depende da diferença de eletronegatividade, ΔE, entre o cátion e o ânion envolvidos. Quanto maior a diferença, mais forte é o caráter iônico. Assim, as ligações com caráter iônico mais realçado ocorrerão entre os metais alcalinos da coluna 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, e halogênios da coluna 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. Em minerais, as ligações químicas, via de regra, apresentam considerável componente iônico com variável contribuição covalente. A importante ligação, silício e oxigênio, por exemplo, é considerada 50% iônica e 50% covalente. Muito bem, que leitura brilhante, perfeita. E quanta informação importante, né? Na quarta-feira passada, a gente começou a falar sobre cristaloquímica, né? Começou a relacionar a cristalografia com a química. E aí a gente falou de empacotamento, né? Alguns empacotamentos muito simples, né? Empacotamento compacto de 2 tipos. Aí a gente começou a falar das ligações químicas entre os elementos, né? Aqueles empacotamentos mais simples, HCP, CCP, SC, eles eram feitos em geral por metais, né? Ligações metálicas. Então os átomos eram todos iguaizinhos, aquele mar de elétrons, né? Ligações metálicas, todos iguais, então muita simplicidade. Aí a gente começou a falar de outros tipos de ligações, iônica, covalente, Van der Waals, e aí a gente ainda tem muito mais coisa para falar, né? Então, essas ligações acontecem, obviamente, né, as ligações iônicas, quando você tem o cátion e ânion, você tem elementos com carga positiva, né, um íon com carga positiva, outro com carga negativa. Em geral, como falou essa aluna, os de carga positiva têm um tamanho maior, né? E os de carga negativa um tamanho menor, ou seja, ânions e cátions. E aí a gente vai enxergar essas estruturas muitas vezes, como se fosse um daqueles empacotamentos compactos, só que aí não é mais de metais, né? Empacotamento compacto de ânions, oxigênio, flúor, cloro, bromo, coisas assim. E depois desse empacotamento, né, a gente tem empacotamento lá compacto, bonito, todo organizado, mas aí não pode ter só os ânions, a gente precisa ter os cátions também, né, para balançar, para ter um balanço eletrostático e ter no final uma carga neutra no mineral. E aí, onde que vão entrar esses cátions? Os cátions são pequenos, olha como foi falado aqui, né? Os ânions são grandes. Então, a gente pode enxergar a estrutura como cátions ocupando os vazios, aqueles buracos, aquelas cavidades. A gente viu, por exemplo, que vão aparecer cavidades tetraédricas e cavidades octaédricas, né? Tetraédrica com quatro vizinhos, né? Octaédrica com 6 vizinhos. Tem outros tipos, né, de cavidades. Mas é nessas cavidades que a gente vai enxergar os cátions. Então, os ânions naqueles tipos de estrutura, HCP ou CCP, né, que a gente já falou bastante aula passada, e aí os cátions nos vazios. Então, é uma maneira da gente enxergar estruturas cristalinas das mais simples que tem, né? E aí, aqui está falando das ligações iônicas, e está falando daqueles que se ligam mais fortemente, que são os que têm maior diferença de eletronegatividade. Onde que a gente viu? Tem uma tabela, né? Onde está aquela tabela? Tabela de eletronegatividade, a gente precisa procurar essas coisas. Onde estará a nossa tabela? Aqui, a nossa tabela de eletronegatividade. Então, lá fala que quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais iônica tende a ser a nossa ligação. E aí a gente vai ver que a diferença de eletronegatividade vai ser grande quando a gente pegar esses elementos que estão aqui na coluna 7, né? E juntar com esses que estão aqui, que são os alcalinos.
Então, vão ficar ligações muito fortes, como, por exemplo, NaCl, que é o mais comum que a gente conhece, ou KCl, NaF, né? Ligações desse tipo. Vão ser ligações fortemente iônicas. E aí, onde a gente estava aqui? Aqui, né? A gente falou isso. Aí, depois, em seguida, aqui diz ó, que existem ligações que são intermediárias entre iônica e covalente. Por exemplo, ligação entre silício e oxigênio. Isso é uma ligação muito importante, né? Porque é a ligação que o silício faz com o oxigênio. E nós temos os principais minerais na crosta terrestre, são silicatos, né? 90% deles em volume vão ser silicatos. Então, vai ser muito importante a gente saber como que o silício se liga com o oxigênio. E a ligação entre eles, olha, é uma coisa intermediária entre iônica e covalente, né? E aí eu trouxe essa tabela, que é uma tabela para a gente estimar o quão iônica vai ser uma ligação. Aí a gente tem o quê? Tem aqui, ó, na abscissa, a gente tem a diferença de eletronegatividade. Então, a gente vai ver naquela tabela a eletronegatividade de um deles, né, do cátion e do ânion, né? Se for uma ligação iônica, a gente vai ver a diferença e vai colocar aqui, né? E aí a gente vai ver, a gente vai pegar vai pegar o valor que der aqui, né, a diferença, e vai subir ele aqui, subir até se chocar com essa linha vermelha. Pá! Aí quando se choca na linha vermelha, a gente vem para cá e descobre o quão iônica é a ligação da gente. Por exemplo, aqui, olha, viram que a diferença de eletronegatividade entre magnésio e oxigênio era esse valor que está aqui, né? Que não está marcado aqui. Mas aí a pessoa pega e sobe aqui até se chocar com a curva, aí vem para cá, olha, deu 0,72, né? Então eu vou falar, olha, a minha ligação tem 72% de caráter iônico, assim que eu vou fazer, né? Olha que a diferença entre sódio e flúor, dá 3 e pouco, né? Aí eu subo aqui, na hora que bate aqui, olha, dá quase 1, né? Então, uma ligação quase claramente iônica, né? Então, essa tabela ela serve para a gente verificar o quão iônica é a ligação da gente. Por exemplo, a gente tinha falado ligação entre silício e oxigênio. E aí a gente vem aqui, ó, e vê, deu 0,50, ou seja, 50%. Então, ela é uma coisa intermediária, né, entre ligação covalente, aqui no caso, e ligação iônica. Então, assim que faz, né? Aqui, ó, entre titânio e carbono. A gente vem aqui e vê que é muito pouco iônica essa ligação, né? Isso é uma ligação mais nitidamente covalente do que iônica. Então, essa tabela aqui vai ser muito importante para a gente estimar o quão iônica tende a ser a nossa ligação química, certo? Aí, mais texto. Mais texto. E ainda falando sobre cristais iônicos. Não, parece que é muito importante a ligação iônica para minerais. Vamos ver quem vai ler aqui. Pedro Henrique não vai ler porque ele está sem microfone. Vamos ver aqui. Max Dillon, você gostaria de ler? Você se sentiria feliz de ler esse texto? Você tem microfone? Estamos aguardando. Max Dillon. Ele deve ter esbarrado de novo no botão de sair. Ah, ele está num outro computador, então não dá para ele falar. Então, vamos achar outra pessoa, do irmão dele. Então, vamos achar outra pessoa, está sem microfone. Então, vamos ver aqui outra pessoa. Vamos ver a nossa lista aqui. Tem 13 pessoas. Vamos sortear aqui. Djalma, você está aí, Djalma Marques Correia? Estará presente. Djalma Marques Correia, chamando. Não está. Vou anotar uma falta para ele. Karina? Karina Castaldello. Mas alguma coisa. Você está aí, Karina? Olha, está sem microfone. Hoje está difícil, está todo mundo sem microfone. Não tem importância. A gente acha outra pessoa aqui para
sortear. Gabriela Reis? Estará a Gabriela Reis aí? Oi, professor, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo sim com você? Tudo bem, obrigado. Você gostaria de ler esse texto? Eu posso ler. Então leia para a gente, por favor. Cristais iônicos. As estruturas cristalinas podem ser discutidas através das regras de Pauli, que discutem o empacotamento de ânions, esferas grandes, cargas negativas, e cátions, esferas menores, cargas positivas. Em torno de cada cátion irão agrupar-se tanto ânions quando puderem tangenciá-lo. O número de coordenação, NC, entre eles será a função da diferença do tamanho definida através da razão de raios. O raio de A dividido pelo raio de X. O raio do cátion dividido pelo raio do ânion. Quanto maior a diferença de tamanho, menor será o número de ânions que conseguirá tangenciar o cátion central. Os ânions em torno do cátion irão definir um poliedro de coordenação, de forma geométrica característica. Muito bem, parabéns para essa aluna. Que leitura brilhante, vamos aplaudi-la. Vamos ver aqui o que ela falou. Olha, ela falou aqui de umas regras, ó, regras de Pauling. Quem será esse Pauling? Daqui a pouco ele vai aparecer aqui nos nossos slides. E essas regras de Pauling é que vão dizer para a gente como que são as ligações iônicas nos minerais, né? Ou seja, como vai ser o empacotamento, olha, os ânions, né, empacotados, eles são grandes, têm carga negativa, e os cátions, que são pequenos e têm carga positiva. Já falamos tudo isso, né? E falamos do número de coordenação, quer dizer, quantos vizinhos próximos que tem, né? Quantos estão tangenciando determinado cátion. E isso vai ser função da diferença de tamanho, né? Claro. Razão de raios. Olha aqui aquilo que eu falei para vocês, né? RA sobre RX, raio do cátion sobre raio do ânion. Quem é o cátion? A. Cátion é representado como A nessas fórmulas. E ânion como X. Olha só como isso confunde a gente, né? Cátion é A. Daqui a pouco a gente vai ver quem foi que criou esse A e esse X, né? Pois diz aqui, quanto maior a diferença de tamanho, menor será o número de ânions que conseguirá tangenciar o cátion central. Sim, a gente pode imaginar o cátion pequenininho, o ânion grande, né? Então, vão ficar poucos ânions ao redor de um cátion pequeno. Mas também eu trouxe figura para a gente ver. E a gente fala, então, que são poliedros de coordenação, quando a gente imagina um cátion ligado por ânions ao redor dele. Aí eu trouxe figuras aqui para a gente ver. Olha aqui, ó. Aqui, no caso, olha, um cátion muito pequeno e dois ânions enormes ao redor dele. Então, aqui não dá para grudar outro, né? Outros ânions não vão conseguir tangenciar esse cátion pequeno que está aqui. Então, o número de coordenação vai ser só 2. Ao redor de um cátion, eu tenho apenas 2 ânions. Aqui, ele é um pouquinho maior, então dá para colocar aqui 3 ao redor. Isso aqui vai acontecer com carbonato, viu? Com nitrato também, um carbono pequeno, oxigênio grande. Aqui o número de coordenação já é 4. Em volta desse cátion, que já ficou maior, né? Eu vou ter 4 ânions. É o caso do silício, viu? Do fósforo e do enxofre também, sulfato, né? Silicato, sulfato e fosfato vão formar esse tipo de poliedro de coordenação. Aí, olha, aqui eu tenho já mais, né? Tenho 6 ao redor, 6 ânions ao redor de um cátion. E aqui eu já tenho 8, bastante, né? Então, eu trouxe muitas figuras para a gente tentar entender isso, né? Não é a mesma coisa que trazer modelo tridimensional na aula, como esse daqui, né? Então, numa aula de verdade, eu traria modelos de verdade para a gente olhar e ver em 3D. Mas agora, então, eu trouxe um monte de figura para tentar fazer isso funcionar. Aqui é para mostrar a estrutura do NaCl, a halita, né? Aquele mineral halita que a gente usa para colocar na salada. Aí, então, aqui eu tenho 6 ânions ao redor de um cátion. Ou seja, eu vou ter um átomo de sódio envolvido por 6 átomos, né? 6 ânions de cloro.
Então, tem aqui o desenho, a gente imagina aqui, né? Sódio aqui. Olha, eu estou vendo aqui, ó, um cloro do lado de lá, outro cloro ali. Aqui iria aparecer do lado de cá, né? Outro cloro, mas está cortada a estrutura. Então, eu teria 4 aqui no mesmo nível, um em cima e um embaixo, ou seja, coordenação 6. Se eu unir esses 6 que estão aqui, isso vai dar um octaedro. Eu trouxe aqui nessa figura menor aqui, ó, a união desses ânions do cloro, que vai formar, então, um octaedro. Aqui a célula unitária cortada, né, para a gente ver como que ela fica. Aí, ixi, mais texto, assim tá difícil, né? Assim fica difícil. Quem vai ler para a gente aqui? Quem vai ler para a gente? Vamos ver a nossa lista. Maria Fernanda, você está aí, Maria Fernanda? Oi, professor, estou aqui. Oi, Dá para me escutar? tudo bem? Por favor, tá? Dá para ouvir muito bem. Lê para nós, por favor. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Cristais iônicos. Ligação entre as partículas constituintes, íons, cátions e ânions, predominantemente iônica. A ligação iônica é a atração eletrostática entre cátions, tamanho menor, carga positiva, e ânions, tamanho maior, carga negativa. É uma ligação não direcional, que se desenvolve caracteristicamente entre elementos com grande diferença de eletronegatividade. Alguns exemplos típicos, né? Elementos da coluna 1A, metais alcalinos, ou 2A, metais alcalinos terrosos, como cátions, e elementos da coluna 7A, halogênios, e 6A, como ânions. Então, cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de césio, fluoreto de cálcio, iodeto de cádmio, é isso? Isso. Cloreto de cádmio e etc. Muito bem, excelente, excelente o que leu essa aluna, parabéns para ela, vamos aplaudi-la. Então, tem coisas aqui repetidas, a gente já falou, né? Muitas dessas coisas que diferença de eletronegatividade. Aqui diz que principalmente na primeira e na segunda coluna da tabela periódica, a primeira coluna são os metais alcalinos, né? Sódio, potássio, césio. Depois a segunda coluna, que são os alcalinos terrosos, cálcio, cádmio, assim por diante, estrôncio, né? Também vai estar lá. E aí, então, aqui está dizendo alguns compostos, alguns desses ocorrem como minerais, né? E outros deles não, são só sintéticos. Pelo menos até o momento, alguns deles não foram descobertos ainda como minerais, são só conhecidos fabricados em laboratório. Muito bem. Aí, essa é a pessoa, Linus Pauling. Ele já morreu, né? Em 1994 ele morreu. Veja a alegria dele mexendo, lidando com estruturas, né, tridimensionais, as anotações dele na lousa aqui. E então ele andou estudando, olha, as estruturas dos cristais com forte caráter iônico podem ser descritas com boa aproximação através das regras de Pauling. Então essa pessoa aqui ele estudou compostos iônicos, né, com ligações iônicas fortes. E aí ele escreveu umas regras, né, de como funcionam essas ligações, e aí ele ganhou o Prêmio Nobel, Prêmio Nobel de Química, em 1954. Depois, em 1962, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu não sei muitos detalhes da história dele, mas ele foi um químico muito famoso que estudou muitas estruturas cristalinas e aqui diz, olha, ixi, quanto texto, eu mesmo vou ler esse texto aqui. Estas regras funcionam melhor para retículos cristalinos com amplo predomínio da ligação iônica. Sim, era o campo de estudo dele, ligações iônicas. Então, as regras que a gente vai ver agora a seguir elas valem, funcionam bem para cristais iônicos. Às vezes elas funcionam também, aqui diz aqui, mas podem ser utilizadas com as devidas precauções, também para retículos cristalinos com ligações intermediárias entre iônicas e covalentes, exemplo, silicatos. De maneira simplista, cátions e ânions são considerados como esferas rígidas de tamanho variável. Na verdade, não são esferas, né? São como elipsoides, coisas assim. Mas, para simplicidade, né? Para a gente fazer raciocínios, pode-se imaginar como esferas.
com seu tamanho proporcional ao raio iônico de cada um. Essas esferas podem ser empacotadas, né? Estamos falando de empacotamento, olha só, tangenciando-se em padrões os mais simétricos e mais compactos possíveis. A gente vai ver que às vezes não é muito simétrico, né? E às vezes também não é muito compacto, mas em geral é assim que acontece. Aí vamos ver agora a primeira regra de Pauli. Primeira regra. Um poliedro de coordenação de ânion se forma ao redor de cada cátion. Já falamos isso, né? A gente coloca o cátion no meio, os ânions ao redor. Também dá para fazer o contrário, né? Colocar o ânion no meio, os cátions ao redor. Opa! Aqui. Onde estava? Com a distância ânion-cátion equivalente à soma dos seus raios de empacotamento característicos. E a razão dos seus raios, raio do cátion, raio do ânion, aqui outra vez, né? Determina a natureza desse poliedro de coordenação e, consequentemente, seu número de coordenação. Então, foi isso que ele falou, tá entre aspas, né? Aí depois tem umas explicações aqui, ou seja, quando a diferença de tamanho entre cátion e ânion é grande, cátion muito pequeno, ânion grande, o número de ânions que poderá coordenar o cátion central será reduzido. Quanto menor a diferença de tamanho, maior será o número de coordenação. Isso daqui é verdade, né? Quanto menor a diferença de tamanho, maior será o número de coordenação. O caso limite é das ligações metálicas. Lembra quando a gente tinha os metais, né? Naquele empacotamento compacto? A gente tinha um metal e ao redor dele outros todos iguaizinhos. Por exemplo, o ouro, né? O ferro. Então, dava para colocar um monte ao redor, né? Quantos ficavam ao redor? 12. 12. Né, numa estrutura daquele tipo compacta, onde você tem metais, você vai ter um metal e ao redor dele 12 iguaizinhos, 6 no mesmo plano. Lembra da simetria das laranjas, né, na caixa de frutas da feira, né? Você coloca 6 ao redor se você quer o maior empacotamento. E aí você coloca ainda 3 por cima e 3 por baixo, fica uma coordenação 12. Isso por que a gente consegue? Porque todos eles têm o mesmo tamanho. Se você pegasse laranjas pequenas e laranjas grandes, né? E pusesse numa caixa, tamanhos diferentes, aí você já não consegue mais fazer esse tipo de coordenação. Vai ficar diferente, né? O seu arranjo na caixa. Aí eu trouxe mais figuras. São aquelas mesmas que a gente viu agora há pouco, mas aqui quantificando a diferença entre raio de cátion sobre a razão, né, entre tamanho do raio iônico do cátion e raio iônico do ânion. E aí, se essa razão for menor que 0,15, isso foi calculado geometricamente, viu? Tudo geometricamente, imaginando que fossem esferas perfeitas, tanto cátion quanto ânion. Aí, se acontecer isso, a gente vai ter o número de coordenação 2. Depois, na lista 3, que vocês já receberam, tem uns exercícios lá onde vocês vão fazer coisas parecidas, vocês vão ficar calculando, né, a razão entre tamanhos de cátions e ânions para prever o número de coordenação. Às vezes vai funcionar muito bem, às vezes não vai funcionar muito bem por diversos motivos. Aí, olha, se essa razão for entre 0,15 e 0,22, o número de coordenação já vai ser 3. Ou seja, vai ficar um poliedro desse tamanho aqui, um plano, né? Um plano, onde você tem aqui o cátion e aqui você tem os ânions ao redor. Em geral, isso daqui vai acontecer quando você tem um ânion, né? Mas é um ânion. Aqui em volta são 3 ânions, né? Por exemplo, oxigênio, vamos imaginar. E aqui, no meio, você vai ter um carbono aqui, carbono pequenininho, escondido aqui no meio. Então, isso daqui tudo vai funcionar como se fosse um único ânion, né? Um grupo aniônico. As ligações aqui, em geral, são muito fortes, né? Nem são ligações iônicas aqui nesse caso. São ligações predominantemente covalentes. Mas isso daqui vai ser um grupo aniônico. A gente fala que é um grupo aniônico, um cátion no meio e 3 ânions ao redor. Esse é um caso que acontece, né? Mas aqui está a razão para ver qual seria o número de coordenação.
sempre que você tiver um carbonato, né? Sempre que você tiver calcita, dolomita, magnesita, essas coisas, você já pode imaginar lá dentro da estrutura, eu sempre vou ter um átomo de carbono envolvido por 3 oxigênios. As ligações são muito fortes, é difícil você quebrar essa ligação. Já a ligação que esse agrupamento, né, vai fazer com o cálcio, por exemplo, né, na calcita, aí são ligações mais fracas, aí sim são ligações mais iônicas, né? Então é mais fácil você separar o cálcio desse agrupamento que você tirar os oxigênios que estão ao redor desse carbono lá no meio. Mas aí, aqui tem, ó, a relação de tamanhos entre 0,22 e 0,41 vai fazer com que o número de coordenação seja 4. E aí que no caso você tem um tetraedro, né? Se você unir esses ânions que estão aqui ao redor, você vai desenhar um tetraedro, um poliedro com 4 faces. Aqui, ó, quando a relação for essa daqui, então o número de coordenação vai ser 6, e aí se você unir esses 6 ânions que estão aqui ao redor, você vai desenhar um octaedro, ok? Quando vocês tiverem problemas, dúvidas, assim, escrevam aí no chat ou falem, viu? Interrompam, se algo não estiver claro. Olha aqui, ó. Quando o tamanho for entre 0,73 e 1, número de coordenação 8. Então, você vai ter o cátion aqui e você vai ter 8 ânions ao redor. E quando for 1, olha, quando for 1 ou aproximadamente 1, número de coordenação 12. Então, você vai ter uma figura desse tipo aqui, que é alguma coisa intermediária entre um cubo e um octaedro. Isso daqui é aquilo que acontecia com os metais, né? Com os metais, você tem um metal aqui no meio, os outros todos iguaizinhos, porque tem todos o mesmo tamanho. O número de coordenação é 12, que é aquele do empacotamento mais compacto possível, que pode ser o HCP ou o CCP. Aí, bom, isso daqui são os ideais, né? Os poliedros ideais, mas aí quando a gente vai olhar as estruturas dos minerais ou de qualquer composto, né? Qualquer composto cristalino, a gente vai ver que muitas vezes os poliedros de coordenação não são tão regulares. Por quê? Porque vai ter interferência, vai ter outros elementos ao redor, né? Daquele poliedro de coordenação que vão atrair ou repelir algum cátion, algum ânion que está lá. Então, os poliedros de coordenação, muitas vezes, são diferentes, né? Por exemplo, isso daqui, ó, antiprisma quadrado, né? Pode ser um cubo regular, se for 8, mas pode ser alguma coisa assim também. Olha como ficou distorcido, né? Não é mais um cubo. Olha o jeito que está ligado aqui, ó. Você tem os 4 ânions aqui em volta, e depois os outros ânions de cima não estão exatamente na mesma posição, olha, eles estão num outro local. Então, teve uma distorção no meu poliedro de coordenação. Aí você vê que a coordenação pode ser diferente, pode ser 7 a coordenação. Olha onde que vão ficar os 7 ânions, né? E aí vai ser um prisma trigonal capeado, né? Esses são nomes que são dados para esses poliedros. Se for 6, pode ser que seja um octaedro, como a gente já viu, né? Regular, bonito, né? Todas as ligações iguais. Ou pode ser de uma maneira diferente. Olha aqui, ó. Pode ser um prisma trigonal. As pessoas pensam que todos os poliedros de coordenação são daquele jeito, né? Que a gente viu, teóricos, ideais. Não, muitas vezes eles são diferentes. Um poliedro de coordenação 5, né? Aqui a gente tinha visto 8, 12, 6, 4. Cadê o 5, né? Mas existe aqui. Poliedro de coordenação 5, né? Aqui não está desenhado tudo, né? Mas é uma pirâmide de base quadrada, alguma coisa assim, né? Aqui um quadrado e aqui um outro ânion para cima. Então, você ligaria isso daqui e formaria uma pirâmide de base quadrada. Aqui um dodecaedro, quando são todas ligações iguais. Aqui, o que é isso aqui? Um prisma trigonal tricateado, né? São nomes complicados, mas é só para mostrar para você que existem. Nos minerais você vai encontrar a coordenação 9, 7, 5, tudo isso que está marcado aqui, que são poliedros não regulares, como aqueles que a gente já viu.
Aqui, ó, 12, como que podem ser? Né? Aquele regular que a gente já viu, um cubo-octaedro, né? Isso daqui, ó, cubo-octaedro. Ou pode ser uma coisa assim, um anticubo-octaedro. Não se preocupe muito com esses nomes, né? Só para vocês terem noção, em geral, esses poliedros não são apresentados para os alunos, né? Não são apresentados, e os alunos pensam que só existem esses tipos de coordenação, que não é verdade, né? Aí, bom, então essa era a primeira regra de Pauling, né? Ele que estudou isso, né, do raio de cátion com raio de ânion, e calculou esses valores todos e disse como que são os poliedros de coordenação. Aí ele se pôs a falar da segunda regra, né? Segunda regra, que é o princípio da valência eletrostática. Aí alguém vai explicar para a gente o que é o princípio da valência eletrostática. Vamos dizer, quem será o contemplado, quem será o sorteado? Nivaldo Luca de Souza está presente? Nivaldo? Se estiver presente, mova o copo em direção à letra. Não, não está presente. Ah, não tem. O microfone está ruim. Então, deixa, vamos sortear outra pessoa. Vamos ver aqui a lista. Rebeca já foi sorteada hoje? Acho que não. Rebeca, você está aí? Está sem microfone. Olha só, quem será que tem microfone? Vamos ver se eu acerto alguém com microfone aqui. Giovana já foi sorteada hoje? Hoje não. Hoje não? Ah, então lê para nós, por favor, se possível. Tá bom. Segunda regra de Pauling, princípio da valência eletrostática. Em uma estrutura cristalina estável, a força total das ligações de valência que chegam a um ânion de todos os cátions vizinhos é igual à carga do ânion, e vice-versa. Ou seja, a carga de um determinado íon deve ser totalmente neutralizada pelos íons de carga oposta que o coordenam. Cátion pelos ânions, ânions pelos cátions. Isso resulta na neutralização eletrônica do retículo como um todo. Essa regra explica a existência de radicais aniônicos, que são unidades destacadas como uma forte personalidade própria nos retículos cristalinos. Você fala os exemplos também? Não, se não quer falar, eu leio os exemplos. Muito obrigado, então. Parabéns pela leitura. Vamos ler os exemplos aqui. Exemplo, carbonato. Olha só, aquilo que eu falei, ó, um átomo de carbono envolvido por 3 átomos de oxigênio. Olha, fica sobrando. Isso daqui não é neutro, né? Não é neutro, fica com uma valência 2-, que vai precisar ser neutralizada. Vou precisar colocar um cálcio, um magnésio, qualquer coisa aqui para neutralizar a carga, né? Porque, como ela disse, olha, a carga precisa ser neutra. Ó, neutralidade eletrônica do retículo como um todo, olha só. Então, eu tenho aqui, isso daqui é um radical aniônico, hein? Ó, isso daqui funciona como um ânion, aquilo que eu tinha falado agora há pouco, né? A gente se adiantou. E também, ó, o nitrato, também, ó, fica um nitrogênio no meio de 3 oxigênios, isso daqui também é um plano igualzinho isso daqui, né? E aí, só que aqui, ó, a carga fica 1-, né? 1. Por quê? Porque a valência do nitrogênio é diferente da valência do carbono. O carbono aqui vai ser 4+, né? Aqui vai ser 3+. Eu não me lembro de cabeça os valores, mas são valências diferentes, por isso que vai sobrar a carga. Ó, aqui o silício, ó, esse é importante para a gente. Um silício envolvido por 4 oxigênios, formando então aquela coordenação tetraédrica, e aí, olha aqui, vão ficar 4- a valência dessa unidade. Isso daqui é um radical aniônico, né? Ligações muito fortes entre silício e oxigênio, e aí fica 4- a valência disso daqui. O sulfato. Sulfato também é um enxofre no meio, 4 oxigênios ao redor, mas aqui a valência fica 2-. Olha só. Tungstênio em geral, valência 6+, né? E 4 oxigênios, também o mesmo tipo de arranjo, e fica com carga 2-. Então, esses são os radicais aniônicos, como falou a aluna, né?
eles têm uma forte personalidade própria. O que quer dizer isso? Que é difícil de quebrar essas ligações, né? As ligações entre eles vão ser ligações fortes, mais fortes do que as ligações que eles vão fazer com os cátions que vão chegar aqui ao redor. O que mais que foi falado aqui? Aqui, ó. A gente pensa assim, né? Tem um... que é tudo como no caso do NaCl, né? Eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa, um compensa o outro e acabou. Não, não, as cargas são compartilhadas, né? São divididas entre todo mundo que está em volta. Acho que é isso que fala aqui, né? Deve ser totalmente neutralizado pelos íons de carga oposta que os coordenam. Então, tudo que está em volta vai servir para... Deixa eu ver se eu trouxe... Acho que eu tenho figura para a gente entender melhor que isso. Mas isso de cargas, elas são divididas entre tudo que está ao redor. Você tem um cátion, você tem os ânions de volta, então ele vai dividir as suas... Isso de uma maneira simplificada, né? Dividir a sua valência, a sua carga com tudo que está ao redor dele. Deixa eu ver se eu trouxe figura disso. As figuras estão... aqui, essa figura aqui. Depois, quando chegar aqui, a gente fala dessa figura, então. Aqui tem uns exemplos, né? Aquilo que eu já tinha falado, eu falei antes de mostrar aqui. O NaCl, ó, tá vendo? Aqui o raio do sódio, o raio do cloro. Veja como eles são bem diferentes, né? Um do outro. Aí, quando você divide um pelo outro, divide 0,97 por 1,81, vai dar 0,54. Aí você vai olhar aquelas previsões, cadê as previsões do 0,54, né? Olha aqui, ó, 0,54. Tá aqui, intermediário entre 0,41 e 0,73. Então, o número de coordenação previsto é 6. E realmente é o que acontece, né? Olha aqui, número de coordenação 6. Poliedro é octaédrico. Você vai ter um octaedro, então, com o cátion sendo envolvido por 6, né? Isso que é o número de coordenação, por 6 ânions ao redor dele. É que está escrito aqui embaixo. Em torno de cada sódio haverá 6 cloros, sendo que cada um gastará 1/6 de sua carga. Olha só, vê como não é aquilo que a gente imaginou, né? Um sódio se combina com um cloro e acabou. Não, esse 1 mais aqui vai ser dividido entre os 6 cloros que estão ao redor, né? Ele vai gastará 1/6 de sua carga para neutralizar a carga do cátion central. Então, você vai ter um sódio com 6 cloros ao redor. O sódio vai consumir essa carga, né? Isso é uma maneira grosseira de falar, né? Ele vai consumir essa carga com todos aqueles cloros que estão ao redor dele. Cada um vai ficar com 1/6 da sua carga. Veja como é interessante, né? Em geral, quando a gente aprende o beabá da química, a gente não imagina isso, né? A gente não estuda dessa maneira, mas é o que acontece. Aqui, ó, de modo similar, cada cloro será coordenado por 6 sódios, onde cada qual gastará 1/6 de sua carga para neutralizar a carga do ânion central. A gente pode imaginar o inverso, então, também, né? Cada cloro vai ter 6 sódios ao redor, nesse caso, no caso dessa estrutura, né? E aí, então, as cargas vão ser compartilhadas dessa maneira. E diz aqui, ó, na estrutura do NaCl, todas as ligações são de mesma intensidade. Trata-se de uma estrutura isodésmica. Isso que quer dizer, né? Que ele vai dividir, as ligações vão ser divididas igualmente entre todos os vizinhos que estão lá. Às vezes não acontece isso. Nesse caso, sim. Aqui, ó, aquilo que eu estava falando, né? Do CO3, que eu falei agora há pouco. O carbono está aqui no meio, e tem 3 oxigênios ao redor. Qual a carga do carbono? 4+. Só que está escrito errado, viu? A gente tem que escrever o número primeiro, o sinal depois. Carga 4+. Então, olha aqui, tem oxigênios ao redor com valência 2, né? 2 negativo, 2 menos. Aí, esses 4 que estão aqui vão ser divididos entre esses 3 que estão aqui, né? Então, vai 4/3 para cada um. 4/3 dessa ligação vão ficar para cada um desses daqui, certo? Então, esses 4+ vão ser consumidos por esses 3 oxigênios que estão aqui ao redor.
Aí então a valência total, né? Quando você vê, aqui tem 2, né? 4/3 menos 2, você faz as contas de tudo isso, aí soma a valência total final dessa unidade, vai ser 2 menos. Vamos ver se é isso que está escrito aqui, né? Aí a pessoa fez as contas primeiro, né? Aqui, ó, 0,2 dividido por 1,40 deu 0,16. Ou seja, número de coordenação 3. Olha, aqui não é mais ligação iônica, né? Mas funciona da mesma maneira. Deixa eu ver aqui o 0,16, onde ficava naquela. Ó, 0,16 está aqui, ó, né? Está aqui entre 0,15 e 0,22. Então, o previsto é número de coordenação 3 mesmo. Então, apesar de ser uma ligação covalente, também funcionou da mesma maneira. Aí está explicado aqui, ó, cada oxigênio irá neutralizar 1 mais 1/3 que é 4/3, né? Da carga do carbono central, ou seja, sobram 2/3 de sua carga, menos da metade da carga total. Portanto, estes ânions de oxigênio não terão carga suficiente para participar de outro poliedro CO3. Olha que interessante, né? Então, quer dizer que não dá para grudar outro carbono aqui, ou seja, fazer uma rede, né? Isso chama polimerização. Polimerização, se eu conseguir juntar mais carbonos aqui ao redor, eu vou fazer uma polimerização. Aí, que está falando essas coisas, né? Depois vocês leiam com cuidado, façam essas contas, né? Estudem. E é difícil, às vezes, aprender essas coisas tão rapidamente, né? Portanto, estes ânions de oxigênio não terá, já lemos isso. Nesse caso, haverá ligações com intensidade distinta no retículo. As ligações entre carbono e oxigênio, covalentes, mais intensas, e entre a carga residual dos ânions O. Já falamos isso, né? As ligações entre carbonato e cálcio, que vão aparecer aqui ao redor para formar calcita, vão ser ligações mais fracas. Neutralizando outros cátions com número de coordenação, como cálcio, olha aqui, ó, cálcio, magnésio, ferro, aqueles cátions que a gente vai encontrar nos carbonatos mais comuns. A estrutura será anisodésmica, isto é, terá ligações de intensidades diferentes. Então, veja outra palavra, né? Outra isodésmica, as ligações de mesma intensidade, e aqui ligação anisodésmica. Aí eu trouxe outra vez os desenhos, né? Isso daqui vai ser um carbono, um nitrogênio, visto de lado, né? Aqui visto de frente, aqui visto de lado. Como que são esses radicais aniônicos, né? Radicais aniônicos. Eles funcionam como se fosse um único ânion. É um cátion e 3 ânions, né? Mas as ligações são tão fortes que isso vai funcionar como fosse um único ânion. Aí, mais texto. Agora alguém vai ler para a gente aqui? Quem ainda não leu. Jennifer, você foi chamada hoje? Jennifer está presente? Não foi chamada hoje. Você gostaria de ler? Você se importaria de ler para a gente esse texto? Agora vai falar que está sem microfone. Vai escrever o que não quer ler. O que você falou, Jennifer? Que você não quer ler ou que você não foi chamada ainda? Ela não responde, perdemos o contato. O microfone dela está estranho. Como será um microfone estranho, né? 3 olhos, 2 bocas, estranho. Vamos achar outra pessoa, então, na nossa lista. Acho que já chamamos todo. Renan já foi chamado? Não é um daqueles que falou que não tem microfone? Oi. Tá aí, Renan. Ouvindo? Tá falando, então tem microfone. Estamos ouvindo, sim, muito bem. Pode falar, por favor. Em alguns casos, os ânions que coordenam um cátion central gastam exatamente metade de sua carga para neutralizar esse cátion. Este é o caso do... Não sei não o nome desse. Borato. Borato.
Isso, é o Ok. boro. Principalmente do radical aniônico Silicato. silicato, que controla as estruturas cristalinas dos silicatos. Cada um dos 4 íons oxigênio que coordenam o silício central gastará metade de sua carga para neutralizar esse cátion, ou seja, poderá utilizar a metade restante de sua carga para participar de um radical aniônico semelhante, unido ao anterior pelo vértice. Isso permitirá o desenvolvimento de estruturas extensas de tetraedros de silício e oxigênio, ou seja, haverá polimerização. A estrutura será mesodésmica. Muito bem, parabéns para esse aluno. Então, vejam só, ó, agora que era para falar de polimerização, né? Eu falei agora há pouco, mas aqui está explicado. E está dizendo aqui, olha, a previsão, né? O tamanho do silício tetravalente é 0,42 angstrom, do oxigênio bivalente é 1,40 angstroms. Essas coisas a gente acha em tabelas periódicas, tabelas que estão por aí, né? E quando a gente faz as contas, vai dar o número 0,30, número de coordenação 4. Vamos ver se isso daqui realmente é verdade, né? Que a gente tem sempre de conferir esses números aqui. Aqui, ó, tá aqui nesse intervalo, né? Entre 0,22 e 0,41, então o número previsto é 4, realmente o poliedro vai ser dessa maneira, um silício no meio e 4 oxigênios ao redor. Mas aí o que está falando aqui? O que aquele aluno falou? Ele falou o seguinte, olha, cada um dos 4 íons oxigênio que coordenam o silício, ou seja, que estão em volta deles, né, formando poliedro de coordenação, gastará metade de sua carga para neutralizar este cátion. Ou seja, para o silício, né, tetravalente ser neutralizado, 4 mais. Então, ele vai precisar de 4 cargas, né, que venham dos oxigênios que estão ao redor. E cada oxigênio tem 2, né? 2. Deixa eu ver se tem um desenho. Aqui está o desenho. Então está o silício lá no meio, né? O silício 4 mais, oxigênio 2 menos. Então ele vai precisar, vai arrancar carga desses oxigênios que estão aqui, né? Também escrito de uma maneira, dito de uma maneira bem simples, né? Que não é assim. Mas tem um silício, 4 oxigênios. 4 mais, ele vai tirar uma carga de cada um desses 4 oxigênios que estão ao redor para se satisfazer, né? Aí vai ficar neutro. Aí vai sobrar uma de cada um, porque eles tinham 2, né? 2 cargas, 2 menos, né? E aí, então, o que vai acontecer? Ah, pode grudar outro silício aqui, né? Pode grudar silício em todos eles. Isso vai formar, então, aquilo que estava falando ali, que é a polimerização. Você grudar um monte de tetraedro de silício, um no outro, um no outro, um no outro, para fazer a polimerização. E a gente vai ver que nos minerais, silicatos, isso vai acontecer muito, a polimerização, ou seja, você grudar os tetraedros de silício com oxigênio ao redor, um no outro. Aí, daqui diz que mesodésmica, por quê? Porque a carga vai ser dividida metade. Cadê o oxigênio, né? O oxigênio era 2 menos, ele vai dar uma carga, cada um deles vai dar uma carga para o silício e vai sobrar uma para ele. Então, gastou um, sobrou um, que vai grudar em outro silício que também vai querer um, né? Mas formando então aquilo que é a polimerização. Aí, é que diz, ó, exemplo de radicais aniônicos tetraédricos. SO4, 4 menos, poderá polimerizar-se, formando estruturas extensas, que também eu trouxe figura para a gente ver daqui a pouco. E o sulfato também faz isso. Você pode imaginar um enxofre aqui no meio, né? E aí oxigênios ao redor. Aí o enxofre vai tirar uma carga de cada um deles, mas aí esses radicais do sulfato vão ficar isolados. Por quê? Porque as ligações são anisodésmicas, não são ligações mesodésmicas, né? O oxigênio não vai dar metade para um enxofre e depois grudar outro enxofre. Não, vai ser diferente, tá? O SO4 fica 4 mais. SO4 vai ficar 2. SO4 fica 4 menos. SO4 vai ficar 2 menos só, né? Então não vai dar para grudar mais um monte de enxofre aqui ao redor. Então é mais ou menos assim que acontece, né?
Às vezes acontece a polimerização por causa disso, porque as ligações são mesodésmicas. Outras vezes não acontece, porque são ligações anisodésmicas. Então a gente vai ver que a polimerização acontece algumas vezes e outras vezes não. Vocês têm também um exercício na lista 3 que deve tratar disso. Acho que sim. Então, vamos só falar da polimerização dos tetraedro SO4, a gente faz um intervalo, né? Aí, olha aqui, ó. Aqui são os tetraedros isolados, né? Aqui visto de cima, visto de baixo, um silício e oxigênio ao redor. Estamos falando só dos silicatos. Aqui, olha o que aconteceu, olha. Formou uma cadeia aqui. Por quê? Porque um tetraedro grudou em outro. Grudam-se sempre pelo oxigênio, né? Que você tem um tetraedro, silício no meio, oxigênio ao redor, grudou no outro tetraedro, e formou aqui essa cadeia imensa, né? Isso a gente vai ver que isso vai acontecer em minerais do tipo piroxênio, por exemplo, né? Piroxênio. Aí, às vezes, essas cadeias não são só assim, mas são assim, olha. Veja que complexo, né? Como se eu grudasse uma cadeia dessas numa outra cadeia. A gente fala que é uma cadeia dupla. Isso vai acontecer em outro tipo de minerais, que são os anfibólios, piroxênios, anfibólios. Aqui, estrutura em camadas, né? Folhas. Veja como que eles se grudam, né? Os tetraedros. Fica uma folha, né? Uma folha de tetraedros. Isso vai acontecer com mica. Por que a mica tem aquela clivagem? Ah, por quê? Porque essas unidades aqui são unidades de fortes ligações. Aí essas folhas aqui de tetraedros vão formar como que um sanduíche, né? E ligando essas fatias, né, de tetraedro de silício com outra fatia, né, outra folha, eu vou ter cátions com ligações bem mais fracas, né? E aí depois, então, eu vou quebrar a minha estrutura exatamente paralela a essa folha que está aqui. Veja como é importante como são importantes as propriedades dos minerais quando relacionadas com a sua estrutura. Aqui, ó, esse mineral piroxênio e esse daqui também vão formar prismas alongados, né? Prismas alongados que vão refletir esse tipo de ligações que estão aqui. Esse daqui, tetraedros isolados vão aparecer em outros tipos de minerais, né? Tipo olivina, granada. Aqui faltou mostrar outro tipo, aqui são só alguns exemplos, né? Às vezes os tetraedros se unem 2 a 2 também, 2 a 2. Então você encontra um par deles, né? Um grudado em outro, e depois ao redor um monte de cátion, né? Outros cátions. E aí depois você vai ter outro par dentro da estrutura. Estruturas são às vezes muito mais complexas que isso, né? Isso aqui é uma simplificação, são as estruturas mais simples, onde ocorre polimerização, ou seja, os tetraedros vão se grudar um no outro, formando coisas desse tipo. Às vezes as ligações são em 3 dimensões, né? Você vê esses tetraedros unidos tridimensionalmente. Isso vai acontecer no quartzo, no feldspato, nas eólitas, né? Mas depois vocês vão estudar melhor esses tipos de estruturas, isso acho que no ano que vem, quando vocês forem aprender mineralogia, né? Mas agora, por enquanto, a gente já pode saber como que funcionam essas coisas. Vamos fazer um intervalo, né? Vamos para o recreio, a gente descansa um pouco, e quando voltar, a gente vai ver a terceira regra de Pauling. Vejam que interessante, quantas regras esse Linus Pauling criou, né, a partir dos estudos, das observações dele. Então pode ser, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a 10 minutos a gente volta. Alguém concorda? Concorda. A Camila concordou, Maria Fernanda concordou. Então vamos lá, a gente descansa um pouco, toma um café e volta para cá. Até já então.
São 11h09. Vamos ver se os alunos voltaram. Se alguém estiver aí, por favor, diga. Ninguém voltou ainda do recreio. Vamos esperar um pouco mais. Quando voltarem, por favor. Olha, alguém está aqui, ó. Olha, quanta gente já voltou. Karina, Camila, Maria Fernanda, Eduardo. Então, podemos começar a aula? Podemos recomeçar? Muito bem. O que a gente estava falando antes do intervalo? Das regras criadas por Lino Pauling, ou seja, o resultado dos trabalhos de estudo de estrutura cristalina que ele fez. Ele estudou principalmente as ligações iônicas. Aí ele elaborou uma série de regras, né, que são seguidas pelos compostos cristalinos, principalmente quando tem ligação iônica, né? Já falamos isso. Aí uma das regras que ele escreveu foi a terceira. Ele disse assim, ó: a estabilidade de uma estrutura cristalina iônica diminui quando poliedros aniônicos compartilham arestas, e mais ainda quando compartilham faces. O que será que quer dizer isso, né? Você grudar um poliedro no outro, você pode grudar pelos vértices, pelas arestas ou pelas faces. E aí ele diz que quando unidos pelas arestas, diminui a estabilidade, pelas faces, diminui mais ainda. Daqui a pouco a gente vai ver umas figuras que eu trouxe para tentar entender por que acontece isso. Aí tem aqui uma explicação. Isto se deve à maior proximidade dos núcleos dos átomos, que se repelem com intensidade exponencial inversa à distância. Saiu errado aqui. O acento desse A é ao contrário, viu? A distância entre eles. Ou seja, uma repulsão, hein? Diz aqui que um cátion vai repelir outro cátion se ele estiver muito próximo. Olha só. Aqui diz, ó, esse efeito é mais intenso quando o cátion central dos poliedros considerados for pequeno, o número de coordenação reduzido e tiver a carga alta, né? Então, eles vão se repelir entre si. O cátion não vai conseguir ficar muito próximo do outro. Aí, vamos ver se eu trouxe as figuras aqui. Eu trouxe figuras, isso. Então, a gente vê aqui, né? Como que um poliedro de coordenação pode se unir ao outro. Aqui, ó, pelos vértices, né? Que são os vértices. Pode se unir pelas arestas, que são uma linha, né? Que é um ponto. Uma linha, ou pelas faces. Olha aqui, dois grudados, né? Dois tetraedros grudados pela face. Aqui eles estão grudados por uma linha. Então, aquela regra dele dizia, olha, aqui vai ser menos estável, aqui vai ser menos estável ainda. Por quê? Olha, em vermelho aqui, grandes, estão os ânions. Pequenos aqui os cátions. Cátions, em geral, são bem menores que os ânions, né? Olha, aqui a distância entre esse cátion e esse cátion é grande. Então, eles não vão se brigar entre si, né? Se repelir muito, porque eles estão longe um do outro. Ó, aqui eles já estão mais perto, né? Mais perto. Aqui estão mais perto ainda, então eles não vão se suportar um outro, né? Então vão se repelir e aí a estrutura vai tender a ficar mais fraca, né? O mineral vai ficar, ou composto químico qualquer que seja, vai ficar mais instável. Olha aqui tem as distâncias, né? Aqui distância 1,0, aqui distância 0,58, aqui distância 0,33. Então estão muito próximos. Não dá para ficar aqui. Isso daqui é se fosse um tetraedro, se for um octaedro. Olha aqui, se a gente chamar aqui de distância 1, que a distância vai ser 0,71, e a distância vai ser 0,58. Não dá para... É 58, acho. Então, veja aqui, ó. Aqui era um poliedro menor. Aqui é um poliedro maior de coordenação. Então, aqui, eles vão ficar mais longe. Olha, aqui 0,58, que é 0,33. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma estabilidade pequena, né? Mas bem maior do que aqui, ó, 0,33, 0,58. Esse aqui é menos estável do que esse daqui.
Então, indo para cá, ó, você diminui a estabilidade. E vindo para cá, você diminui a estabilidade. Aqui são cátions menores, porque formam um poliedro de coordenação menor, aqui só 4 ao redor. Aqui é um cátion maior, porque o poliedro de coordenação é maior, tem 6 ânions ao redor. Então, é isso que estava falando aqui, ó. Este efeito é mais intenso quando o cátion central dos poliedros considerados for pequeno, o número de coordenação reduzido e tiver carga alta. Olha, a carga também importa, né? A carga, quanto maior for a carga, mais eles vão se repelir, mais eles não vão suportar, aguentar ficar próximo. O que diz aqui, ó? Nós vamos ler aqui. No caso de poliedros tetraédricos, quando compartilham arestas, a distância entre os cátions diminui para 58% da distância que havia entre eles quando os poliedros compartilhavam vértices. E esta distância diminui para 33% quando compartilham faces. Nos octaédricos, esses valores são 71% e 51%, respectivamente. É o que a gente viu aqui nos números. Aí, bom, então essa foi a terceira regra, né, que ele deduziu. Ele deduziu ainda a quarta regra. Acho que não tem mais gente para eu chamar aqui, né? Deixa eu ver quem mais está na lista aqui. Parece que tem alguém que chegou atrasado aqui. Isso, acho que só sobrou eu. Ó, sobrou alguém, Eduardo. Eduardo, leia para a gente, por favor. Leio. Quarta regra. Em uma estrutura contendo tipos diversos de cátions, aqueles com valência elevada e o número de coordenação pequeno tendem a não compartilhar arestas, vértices e muito menos faces de seus poliedros entre si. Quando fazem, as arestas ou faces compartilhadas se contraem, e os cátions se deslocam do centro do poliedro, afastando-se do elemento compartilhado, procurando aumentar a distância e colocando maior carga negativa entre eles, minimizando a repulsão. Essa regra explica por que determinados sítios catiônicos de pequeno número de coordenação não podem ser ocupados na sua totalidade do retículo cristalino. Quando os cátions se aproximam demais, a estrutura se torna instável. Muito bem, vamos aplaudir esse aluno. Eduardo leu magnificamente essas informações aqui. Então, veja, o Paulo começou a falar, né? Começou a fazer lá o texto dele. Aí o começo aqui está parecido com aquela regra 3, né? Mas aqui ele põe um porém aqui, ó. Quando fazem, né? Que às vezes acontece ligações desse jeito, você ter arestas compartilhadas ou faces compartilhadas. Então, essas arestas vão se contrair. Ixi, se vão se contrair as arestas ou as faces, né? Então, o poliedro não vai ficar mais regular. Eu não vou ter mais... Vamos voltar aqui para a imagem anterior para a gente pensar. O poliedro não vai ficar mais regular, né? Não vai ficar essas 4 faces aqui do poliedro do mesmo tamanho, as distâncias não vão ficar mais iguais. Por quê? Porque ele foi deformado, né? Eles são deformados quando tem aresta ou face ligada. Para quê? Para esses cátions aqui ficarem o mais longe possível, né? Eles ficando o mais longe possível, eu vou deformar os meus poliedros de coordenação. Eles não vão ficar mais regulares. O que mais que está falando aqui? Bom, esse afastamento, né? Aí vai minimizar a repulsão, porque eles estão mais longe. Aqui diz, esta regra explica por que determinados sítios de transição não podem ser ocupados na sua totalidade. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Nós já falamos dos arranjos CCP e HCP, né, no começo da aula passada. E aí a gente falou que ficam as cavidades e que aquelas cavidades elas só vão poder ser preenchidas se quem estiver organizado naquele arranjo HCP ou CCP forem ânions, e aí eu vou colocar cátions, que são pequenos e vão ocupar as cavidades. Aí, nesse caso, aqui está falando que as cavidades não vão ficar todas ocupadas. Por quê? Porque se ficarem todas ocupadas, eu vou ter muito cátion um próximo do outro, e aí cátions um próximo do outro, a estrutura se torna instável, os cátions vão se repelir. Então, está falando que quando eu tenho lá as cavidades, os buracos, parte vai ficar ocupada, parte vai ficar desocupada por causa disso. É como se eu imaginasse aqui, ó. Aqui eu tenho um cátion, aqui, vamos imaginar esse daqui.
Aqui eu tenho um cátion, aqui eu tenho lugar para outro cátion, mas eles estão muito próximos, então esse daqui vai ficar ausente, não vai ter um cátion aqui no meio, né? Então vão ficar vazios no meio da estrutura, porque senão acontece isso de um ficar repelindo o outro, deles brigarem. Ficar algumas casas vazias, porque não dá para ficar tanto cátion um próximo do outro. Então é isso que está explicado aqui, mas nós vamos continuar falando sobre isso, então se a gente não entendeu direito o que significa isso, a gente talvez entenda daqui a pouco. Ixi, a quinta regra de Pauling. Vamos ver quem que... Tem uma pessoa aqui. Vitória Frazão, você está aí, Vitória? Eu acho que eu não chamei você ainda no dia de hoje. Tô, professor, tô aqui. Olha, tá, que legal. Então lê para nós, por favor. Pra ler tudo? Você acha muito... Quando você cansar, você para de ler no meio, aí eu continuo. Lê enquanto você aguentar. Tá, Se você ficar muito exausta, você para. tudo bem. Quinta regra de Paulo. O número de constituintes de tipo essencialmente diferente tende a ser pequeno em retículos cristalinos. Em estruturas cristalinas, há poucos tipos de posições catiônicas, poliedros de coordenação, e aniônicas essencialmente contrastadas. Em estruturas de composição variada, íons diversos de tamanho não muito diferente entre si tendem a ocupar o mesmo tipo de sítio estrutural, e assim podem ser considerados para alguns efeitos como o mesmo tipo de constituinte. Exemplos, aí tem esses exemplos. Eu dei esse exemplo, tudo bem. Tudo bem, então? Então tá bom. Então vamos aplaudir a Vitória. Ela conseguiu ler quase tudo para a gente, então parabéns. Isso daqui parece uma coisa um pouco complicada, né? Depois ela ia citar um exemplo aqui para tentar explicar aquilo lá. O magnésio, que é bivalente, tem esse tamanho. O ferro, que é bivalente, tem esse tamanho. E o zinco, que tem esse tamanho, né? E também é bivalente. Olha o que acontece com eles. Podem substituir-se facilmente nos mesmos sítios catiônicos. Que interessante. Então, ele quer dizer aqui, em resumo, que se... Vamos voltar lá para trás para ver as figuras, né? Que as figuras sempre ilustram as coisas para a gente. Se eu tenho esse tipo de estrutura, façamos de conta, né? E aqui tem um átomo de ferro, aqui tem um átomo de ferro. Aí, se eu for montar uma estrutura e usar essa unidade aqui, no meio da estrutura, aqui tem outras coisas, né? Isso daqui é um pedacinho de uma estrutura. Aí, se um átomo de magnésio ou de zinco estiver presente lá, ele pode ocupar esses mesmos espaços que estão aqui, não tem problema para ele. Por quê? Porque eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, então vão caber aqui, e eles têm mais ou menos a mesma valência. Então, eu vou ter em estruturas cristalinas certos poliedros de coordenação, onde eu vou ter não só um tipo de cátion, mas diversos tipos de cátion compartilhando aquele mesmo espaço. Eu vou ter, por exemplo, ferro, magnésio, zinco, né, como estava escrito lá no exemplo, ocupando esse mesmo tipo de posição. Quando eu escrever uma fórmula, por exemplo, eu vou colocar entre parênteses todos os cátions que vão ocupar a mesmo sítio, mesma posição estrutural. Isso acontece também com ânions, viu? Deixa eu falar para vocês. Aqui eu tenho oxigênio, né? Mas, de repente, aqui eu vou ter um OH. Por que eu posso ter um OH aqui? Porque o OH é a mesma coisa que um oxigênio com um hidrogênio pequeno grudado aqui do lado, né? Então, eu posso, ao invés de oxigênio, eu tenho um OH. Posso até pôr um flúor aqui, um cloro, né? Que eles vão ficar mais ou menos bem na mesma posição. Eu vou trocar eles e eles vão ocupar o mesmo tipo de posição. Parece que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Ó. Maria Fernanda, professor, tinha uma classe de minerais que permitia essa troca? Ou são todos desde que tenham propriedades semelhantes? Deixa eu ver se eu entendo a pergunta. Tinha uma classe de minerais que permitia essa troca? Sim, acontece muito isso. Nossa, como é comum isso, acontece em todas as classes de minerais. Você pegar listas de nomes de minerais, né? Você vai olhar lá
os carbonatos, por exemplo, né? Então, você vai ver que tem o carbonato de cálcio, de magnésio e de ferro. Mas como eles têm a mesma estrutura, as mesmas cavidades, as mesmas posições, você vai encontrar termos intermediários, né? Por exemplo, a série de calcita até magnesita, você vai ter os termos intermediários, onde as mesmas posições estruturais estão ocupadas por cálcio, por magnésio, né? E outros cátions também que vão aparecer por lá. E isso é muito comum. E outras coisas também, por exemplo, se você pegar a apatita, né? A apatita é o nome de um grupo de minerais. Aí, aquele grupo de minerais da apatita, você vai ter a fluorapatita, onde você vai ter flúor numa posição, vai ter a hidroxiapatita, onde você vai ter OH naquela posição, você vai ter a cloroapatita, que vai ter um cloro naquela mesma posição, e aí você vai ter os intermediários, um termo intermediário entre a hidroxiapatita, a fluorapatita, por quê? Porque você vai trocando, né, e eles estão mais ou menos do mesmo tamanho, pode trocar à vontade, que não vai destruir a sua estrutura. Não sei se é isso que você perguntou. É isso que você perguntou, Maria Fernanda? Isso tem relação com solução sólida. Claro, claro, isso que são as soluções sólidas, né? Você vai trocando cátions ou trocando ânions e vai mantendo a mesma estrutura, ou mais ou menos a mesma estrutura, né? Às vezes muda um pouco, né? Mas acontece isso exatamente, sim. Sim. Certo. Então tá bom. Depois, mais para frente, a gente vai continuar falando dessas coisas. Então, se a gente não entender muito direito, a gente talvez entenda mais para frente. Mas aí, a quarta regra já lemos, né? Isso daqui também já lemos. O número de constituintes do tipo essencialmente diferente tende a ser pequeno. Já falamos, isso é o que acabamos de falar agora, né? Ocupar o mesmo sítio, porque são parecidos. Aí, isso daqui é importante. Isso agora nós vamos começar a falar. Vamos retomar aquelas ideias de CCP e HCP e SCP, que são empacotamento cúbico compacto, empacotamento hexagonal compacto, empacotamento cúbico simples, aquilo que a gente fez daquelas representações, né, de esferas unidas, como a laranja, a mexerica. Então, que diz o quê? A estrutura de cristais iônicos pode ser descrita como um empacotamento compacto de ânions, com os cátions ocupando os interstícios entre esses ânions. Olha só, né? Aí, nesse modelo de Lima de Faria, quem será Lima de Faria? Quem é essa pessoa, né? Os ânions podem estar empacotados segundo padrões semelhantes aos das estruturas metálicas. Então, a gente falou das estruturas metálicas, agora a gente vai imaginar essas mesmas estruturas metálicas, só que a gente vai ocupar os espaços, os vazios que estão lá no meio. A gente já viu uma figura vendo que ficam vazios, né? Ficam espaços desocupados no meio dessas estruturas. Aí, esse é o Lima de Faria. Eu conheci ele pessoalmente num congresso que eu fui, não me lembro onde o congresso, mas ele já morreu em 2018. E ele fez um estudo muito interessante sobre estruturas cristalinas, relacionando elas entre si, falando dessa ocupação de cavidades, né? Então, algo muito útil para a mineralogia. Aí, cadê aqui? Ele escreveu muitos livros, né? Esse daqui é uma série de livros com 3 volumes, Classificação Estrutural de Minerais, onde ele classifica todos os minerais conhecidos naquela época, né? E ele diz cada um deles, a ocupação, ele chama por letras aqui, ele faz uma classificação geral de fórmulas, então é algo muito interessante. Outra coisa, são 3 volumes e vocês acham na internet, viu? Vocês podem baixar no computador de vocês esses 3 volumes e ficar olhando lá as estruturas dos minerais, a comparação entre elas, qual que é parecido com qual que é igual com qual. Então, vocês podem na internet procurar por lá e baixar no computador de vocês. Eu já fiz isso, esses 3 volumes
com as estruturas cristalinas dos minerais. Então, aqui coisas que ele falou, organização que ele fez, né, para classificar. A gente vai aprender só os empacotamentos mais simples, as estruturas mais simples, porque a gente não vai conseguir chegar muito profundo, né, nessas organizações de estrutura, mesmo porque muitas delas são muito complexas, né, tem muitos poliedros de coordenação, muitos elementos, né, em várias posições. A gente vai aprender os mais simples, né, os arranjos mais simples que foram elaborados, né, especificados pelo Lima de Faria. Então diz aqui, ó, nos empacotamentos tipo CCP e HCP, olha aqui, ó, XC, XH. A gente vai começar a escrever fórmulas de maneira genérica, onde o X é o ânion, né? E quando a gente escrever X com uma letra C aqui em cima, a gente vai querer dizer o quê? Ah, que os ânions estão arranjados no empacotamento tipo CCP. A gente pode imaginar aquelas esferas, né? Organizadas de tal maneira que a estrutura vai ficar tipo CCP. Imagina lá um monte de oxigênio, né? Como se fosse a laranja, arranjadas naquele arranjo CCP. E H, arranjo HCP. Você lembra que isso é muito parecido, né? Que a única diferença é que aqui a gente vai empilhar no caso aqui vão ser ânions, né? A gente vai empilhar os ânions aqui numa sequência A, B, A, B, A, B, A, B, e aqui a gente vai organizar na sequência A, B, C, A, B, C, A, B, C, P, A, B, C. Então, esse empacotamento aqui vai gerar uma cela cúbica, esse empacotamento vai gerar uma cela hexagonal. Então, essa é a diferença, né? E essa é a representação. Professor? Oi, fala. No International Tables, nas Sim. notações que eles colocam, às vezes aparece, por exemplo, um C, aí um 1 e um 4H, por exemplo. Esse H tem alguma coisa a ver com esse H que o senhor está explicando ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Aquele é outro tipo de representação. Aquilo são símbolos de grupos espaciais, né? E aí, eu nem sei se aqueles símbolos, o C é cúbico, acho que o C é cúbico, mas não quer dizer esse arranjo, quer dizer que tem uma estrutura cúbica, né? Pertence ao sistema cúbico. Aqui no caso não é isso, aqui no caso é que eu quero dizer que os ânions estão arranjados exatamente naquele empacotamento do tipo que a gente falou no começo da aula passada. E aqui eles estão no arranjo H, né, HCP. Aqueles símbolos lá são outros símbolos usados para representar os grupos espaciais, mas eles não têm uma lógica como tem aquela lógica dos símbolos de Hermann-Mongan. Os símbolos de Hermann-Mongan, a gente vai olhando, a gente entende tudo, sabe o que está na primeira, segunda, terceira posição. E aquele símbolo lá não, são símbolos mais ou menos aleatórios, criados por outras pessoas, para representar os mesmos grupos espaciais, mas que a gente não entende direito o que eles querem dizer. E aí eles não têm também relação com esses empacotamentos, ok? Acho que é ok, né? Então precisa tomar cuidado que mesmo as letras são usadas em locais diferentes para significar coisas diferentes, né? Então agora a partir daqui a gente vai escrever fórmulas usando o X para representar ânion e vai colocar a letra C ou H se o arranjo desses ânions for desse tipo aqui. E aí a gente vai juntar nesse símbolo a letra A. A vai significar cátion, hein? Cátion. Então, se eu tiver um A com uma letra T em cima, quer dizer que os cátions estão no meio de um poliedro de coordenação que é tetraédrico. O T quer dizer tetraédrico. Tá? Então, esses símbolos vão ser usados dessa maneira. Eu vou escrever, por exemplo, uma fórmula ATXC. ATXC vai representar o quê? Que eu tenho um arranjo onde os ânions estão organizados do tipo CCP e os cátions vão estar nos buracos, nas cavidades tetraédricas. Isso que vai querer dizer ATXC. Mas a gente vai falar bastante sobre isso. Se o cátion estiver no vazio octaédrico,
né? Aí eu vou falar que, por exemplo, eu vou falar AOXH, por exemplo. Se eu escrever AOXH, quer dizer que eu tenho uma estrutura onde o ânion está organizado nesse arranjo aqui, e os cátions que estão lá vão estar num buraco, numa cavidade octaédrica. Ou seja, ao redor deles eu vou ter seis ânions. Aqui fala que também tem sítios triangulares, né, nessas estruturas. Sempre quando eu tiver esse tipo de arranjo de ânions, CCP ou HCP, eu vou ter vazios vazios tetraédricos, vazios octaédricos e também eu vou ter vazios triangulares. Nas estruturas que a gente vai estudar aqui, que são as mais simples, a gente vai ver só ocupação em vazios octaédricos e tetraédricos. Mas não se desesperem, viu? Aqui diz depois, cristais com forte caráter iônico e composição simples irão apresentar predominantemente simetria cúbica quando os ânions estiverem empacotados segundo o padrão CCP, XC, ou hexagonal, trigonal, quando o padrão de empacotamento for HCP, XH. Quer dizer que esses arranjos dos ânions vão influenciar muito na simetria do cristal em geral, né? Em geral, não é obrigatório que isso vá acontecer. Às vezes você tem um empacotamento de um tipo, mas depois que você vai olhar a estrutura inteira, né, vão acontecer outras coisas que vão destruir essa simetria hexagonal, essa simetria cúbica, vão fazer com que tenha uma simetria menor. Aí, que mais que falava aqui? Quando o empacotamento for cúbico simples, olha aqui, ó. Quando você tiver os ânions naquele empacotamento cúbico simples, que não é mais um empacotamento compacto, lembram? Vocês já viram isso, né? Aí a gente vai escrever dessa maneira aqui, ó, vai dizer que o empacotamento é desse tipo, dos ânions, né, SCP, e na fórmula genérica a gente vai escrever assim, XSC. E aí, aí eu vou ter cavidades cúbicas, né, coordenação 8, e aí eu vou escrever dessa maneira, ACB. Então, ACB, XSC. Isso é para a gente aprender mais ou menos como vão ser os símbolos que vão aparecer agora. E aí, isso aqui a gente vai ver também em figuras, né? Mas é assim. Se eu tiver um arranjo CCP dos meus ânions, eu vou ter possibilidade de colocar dois cátions para cada ânion no sítio T, nos vazios tetraédricos. Aí, ao mesmo tempo, eu vou ter a possibilidade de colocar um cátion para cada ânion nos vazios octaédricos. Nessa estrutura não vão aparecer sítios cúbicos. Se eu tiver uma estrutura HCP, né, aquele arranjo hexagonal, empilhamento AB, 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 eu vou ter a possibilidade de colocar dois cátions para cada ânion em posições tetraédricas e colocar um cátion em posição octaédrica proporcionalmente a cada ânion, e também não vai ter ocupação em sítios cúbicos. Olha, igual, né? Igualzinho, ó, tem a mesma proporção de vazios tetraédricos e de vazios octaédricos para esses dois arranjos aqui. Se for um arranjo cúbico simples, eu não vou ter sítio tetraédrico, octaédrico, eu vou ter só sítios cúbicos e eu vou poder colocar 1:1 a proporção relativa aqui. Ó, é o seguinte, eu vou ter essas cavidades todas, porém, elas vão ficar só parcialmente ocupadas. Às vezes eu só tenho, por exemplo, metade dos sítios tetraédricos ocupados, não tenho nada do sítio octaédrico ocupado, eu tenho só o sítio octaédrico ocupado, eu tenho metade deles ocupados. Por quê? Isso vai depender muito das valências dos cátions que eu estou colocando naqueles interstícios, naquelas cavidades. Por quê? Porque a estrutura precisa ser neutra, eletrostaticamente neutra,
E também eu não posso colocar cátions grudados, muito próximos uns nos outros, porque eles vão se repelir. A gente já viu uma regra lá do Pauling falando isso, né? Que não posso colocar um monte perto, então vão ficar cavidades vazias. Eu vou ter estruturas com cavidades tetraédricas vazias, octaédricas vazias, então isso vai depender de cada caso, tanto aqui quanto aqui. Aí, mas isso a gente precisa ver com figuras, senão a gente não entende nada, né? Então, eu trouxe aqui figuras, aqui quando eu tenho o empacotamento CCP. Quando eu tenho empacotamento CCP, que é o empacotamento cúbico compacto, eu vou ter células unitárias desse tipo aqui. Como chama esse tipo de célula unitária? Digam para mim. Como se chama esse tipo de célula unitária? F. F, muito bem, parabéns, F. Ó, 2 pessoas responderam aqui, parabéns, célula F. Porque F quer dizer face centrada, né? Meu motivo de repetição vai aparecer nos limites da célula e vai aparecer também no centro de cada uma das faces. Aí, quando eu tiver uma estrutura que seja assim simples, e esse vermelho aqui seja, por exemplo, um oxigênio, né? Imaginemos que seja um oxigênio, eu fiz a minha rede, né, de ABC, ABC, só de oxigênios, aí eu vi, bom, não vai poder ter só oxigênios numa estrutura, eu vou ter que pôr cátions lá, né, para neutralizar a carga do oxigênio. E onde que eu vou colocar esses cátions? Bom, aqui eu tenho desenhados, nesse desenho de cá, os vazios octaédricos que vão aparecer, ó. Esses círculos com O no meio significa possibilidades de eu colocar cátions, né? São cavidades octaédricas. Se eu unir, se eu pegar, por exemplo, esse que está aqui no meio, né? Eu vou ver que é uma cavidade octaédrica, por quê? Ó, porque eu tenho 4 oxigênio aqui, e depois tem um para cima e um para baixo, 6. E quando eu junto isso daqui, quando eu faço linhas aqui, eu vou ver que isso fica um octaedro. E todos esses outros que estão aqui também são cavidades octaédricas, só que o octaedro é completado nas células vizinhas que não estão sendo vistas aqui. Aqui eu tenho só uma célula. Ao mesmo tempo que tem essas cavidades octaédricas, tem também as tetraédricas. Mas aí, para não ficar muito difícil da gente ver no mesmo desenho as cavidades octaédricas e as tetraédricas, eu desenhei separado as tetraédricas. Olha aqui, ó. Eu desenhei aqui, são os locais aonde eu vou poder também encher de cátions, só que são cavidades tetraédricas. Por quê? Porque ao redor de cada cátion que eu colocar aqui, vão ficar 4. 4 oxigênio ao redor. Nós estamos imaginando uma estrutura bem simplesinha, né? Com oxigênio, só oxigênio ao redor. E aí, então, são cavidades tetraédricas por causa disso. Se eu unir esse cátion, se eu pegar esse cátion e unir os 4 oxigênios que estão ao redor, não, 6 oxigênios que estão ao redor, né? Eu vou formar 4, né? 4. Aqui era 6, aqui é 4. Se eu pegar os 4 oxigênios que estão ao redor, eu vou formar um tetraedro. Isso daqui coexiste com isso daqui, né? Aí imaginemos que eu tenho oxigênio, eu vou colocar cátions aqui pelo meio, nessas cavidades, até neutralizar a minha estrutura. E eu preciso também tomar cuidado para que eles não fiquem muito próximos. Por exemplo, se eu colocar ao mesmo tempo coisas em cavidade octaédrica, cavidade tetraédrica, ó, os cátions vão ficar muito próximos, né? A minha estrutura não vai aguentar. Então, eu preciso tomar esses cuidados. Se for tetraédrica e os cátions têm valência muito grande, ou não vou conseguir preencher todas as minhas cavidades tetraédricas, porque eles vão ficar se repelindo aqui pelo meio, vão destruir a minha estrutura. Então, a ocupação dos cátions numa estrutura simplesinha como essa vai depender muito de quem são os cátions, né? Dos seus tamanhos e da sua valência também, para eu montar a minha estrutura. Então, isso daqui são os locais onde eu vou colocar eles. E onde está?
Bom, depois a gente vai vendo mais figuras, né? Aqui tem mais textos aqui. Então, esse texto aqui diz aqui, ó, exemplo, no caso do NaCl, grupo espacial, sistema cristalino cúbico, ou cátion N-álcool, sítios octaédricos, logo ânion Cl. Ó, aqui já está imaginando que sejam cloro, né? Os vermelhos aqui nesse caso, né, do NaCl, vão ser cloro. Aí eu vou colocar sódio lá no meio da estrutura. Aí diz aqui que o sódio que eu vou colocar vai ficar com o número de coordenação 6. Ou seja, eles vão ocupar, para ser coordenação 6, eles vão ficar em posições desse tipo que estão aqui. Olha só, se eu colocar sódio aqui, eu não vou colocar nesse lugar. Por quê? Porque a relação de tamanho entre sódio e cloro não vai possibilitar que ele fique em posição tetraédrica. A gente já viu aqueles números, né, de relação de tamanho, de raio iônico entre cátion e ânion. Então, se eu colocar sódio na estrutura, eu vou ter de colocar nessas posições octaédricas. O que mais que fala aqui? Logo, o ânion Cl só pode estar em padrão de empacotamento CCP. A representação... depois a gente vai ver HCP também como que é, né? A representação dessa estrutura, segundo o Lima de Faria, olha aquilo que eu falei, né? AOXC. A gente vai ter de aprender a ler isso daqui. Quando a gente vê isso aqui, o que a gente vai interpretar? A gente vai interpretar assim, o ânion está formando um arranjo CCP. Por quê? Porque tem a letra C aqui, né? Um C minúsculo. E o cátion, né? O cátion vai estar em posição octaédrica. Ou seja, ele vai estar ocupando as posições O que estão aqui. Né? Ele não está na posição T, está na posição O. E aqui diz, com ocupação catiônica de 100%, o que quer dizer isso? Quer dizer que todos esses lugares onde está O aqui, eu vou ter o sódio. Aqui, se eu tenho cloro aqui, né? Imaginei cloro. Cloro está nessas posições vermelhas. Todas essas posições onde está marcado O, eu vou ter um sódio aqui. Veja como vai ficar a minha fórmula, né? No final, essa é a fórmula AOXC. Como que eu sei que é 100%? Aí que tá, né? Como que eu sei que é 100% dos vazios octaédricos ocupados? Por quê? Vejam aqui, ó, ela é a estrutura CCP, vazios octaédricos, existe um vazio octaédrico para cada cátion. Se eu somar aqui, se eu ver quantos vermelhos eu tenho, quantos desses brancos aqui com O no meio eu tenho, fizer as contas aqui, né, ver que cada um deles está dividido entre células vizinhas, aqui também, né, só que aqui está dividido entre 2 células, está dividido entre 8 células, isso é para pensar devagar, né? Então, eu vou ter, para cada vermelho aqui, eu vou ter um desses brancos. Então, esse é o máximo. Eu não vou conseguir colocar 2 sódios, né, para cada cloro. Eu tenho que colocar um sódio para cada cloro, porque a proporção é de 1 para 1 aqui. Aí, então, aqui, se a fórmula for assim, ó, 1 para 1, NaCl, então quer dizer que eu estou realmente ocupando todas as possibilidades de vazios octaédricos. Se eu estou ocupando todas as possibilidades, a minha ocupação catiônica vai ser de 100%. A gente vai ver exemplos por aí, depois, né, que ele está começando a aprender essa história ainda, e a gente vai ver ocupação de quantidades diferentes de 100%, tá? Esse é o caso mais simples, onde eu tenho todos os vazios octaédricos ocupados num arranjo CCP. Aí está explicado aqui embaixo, ó, isso que eu falei. Um sítio octaédrico por ânion, proporção cátion para ânion 1 para 1. Logo, todos os sítios octaédricos estarão ocupados. Aqui diz de outros compostos que vão formar estrutura do mesmo tipo. Olha aqui, ó. O periclásio. Periclásio, esse é um mineral raro, né? MgO. A galena. Galena é mais comum, você já conhece, né? No periclásio eu tenho, os ânions são oxigênio e quem está ocupando é o magnésio. Olha para aquele desenho desse, aqui eu tenho oxigênio, aqui eu tenho magnésio. Se for a galena, olha, aqui eu tenho enxofre
Aqui eu tenho chumbo, estruturas do mesmo tipo, né? FeO, que é um mineral raro também, chamado wustita. KF, aqui eu me esqueci agora o nome desse mineral, não está escrito aqui. NaF também não está escrito aqui. A GCl, que é a está escrito errado aqui. É clorargirita, né? Então aqui está trocado as letras. O KCl, que é a silvita, aqui é com Y, viu? Está escrito errado aqui, consertem aí. CaO, eu esqueci o nome também. Esse daqui eu esqueci o nome, por isso não está escrito aqui. Então, são exemplos aqui de minerais, às vezes não são minerais, são compostos sintéticos, que vão formar o mesmo tipo de estrutura, que é a estrutura AOXC, onde 100% das cavidades são cavidades octaédricas, né, são ocupadas. E 0% das cavidades tetraédricas. Por quê? Porque ao mesmo tempo existem cavidades octaédricas e tetraédricas. Só que nesses casos, nenhuma das tetraédricas estão ocupadas, estão todas vazias. Ok? Vamos ver aqui. Aqui está outra vez mostrando o NaCl, para a gente ter uma visão melhor, né? De que cada sódio vai estar no meio de 6 cloro, né? É só para enxergar melhor a mesma coisa. Aí, nossa, quanto texto aqui. Aqui, então, tem outros tipos de estrutura. Vamos deixar isso para a aula seguinte. O que vocês acham? Porque é muito complexo não. É volumoso para a gente tratar disso em 10 minutos e talvez vocês já estejam cansados. Pode ser? Podemos continuar na próxima aula? Pode ser, ó. Pessoas concordaram, então a gente vai parar por aqui. Para a aula seguinte, a gente vai ver um tipo de estrutura desse tipo. Olha, CDCl, não é mais 1:1, hein? Olha só o que vai acontecer aqui. Algo muito misterioso, né? Uma ocupação diferente. Como será que isso vai ocorrer? Então, na próxima semana, quarta-feira, a gente fala sobre isso. Vocês têm algo para falar, perguntar, criticar? Não? Silêncio. Nada mais. Então, tá bom. Então, vamos almoçar. Até mais. Até mais. Obrigado a vocês pela presença. Voltem sempre. Até mais, professor. Bom fim de semana. Para vocês também. Bom fim de semana. Divirtam-se. Aproveitem. Vai chover, né? Parece que vai chover. Mas até mais. Então, vou desligar aqui. Vou interromper a gravação.